É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo que perdeu, infelizmente perdeu para o Cruzeiro por 1-0 e nós vamos conferir os melhores momentos dessa partida com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então já vai se inscrevendo no canal e também deixa seu like para ajudar o canal a crescer e a gente trazer mais conteúdos do São Paulo para você. Coloca aí nos comentários também se você acha que o São Paulo merecia a vitória contra o Cruzeiro, já que jogou muito bem, mas infelizmente acabou perdendo. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. De esportes, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Sport Center para vocês. Vamos fazer um resumo de tudo que aconteceu no sábado no mundo do esporte. Nós vamos falar da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, passando pelas 3 partidas de hoje. Claro, o Cruzeiro acabou de vencer o São Paulo e vamos falar logo desse jogo, mas vamos passar também pelo tênis e pelo futebol europeu. Neste Sport Center eu estou ao lado do Elton Serra, meu amigo Elton Serra, na noite deste sábado. Os embalos de sábado à noite. Estamos aqui firmes e fortes, hein, Elton? Boa noite, bem-vindo. É isso, Marcela. Boa noite para você, boa noite, fã de esportes. Principalmente, né, para falarmos de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vencendo um jogo complicado. Olha, o Juventude mexendo na parte de baixo da tabela. E, é claro, também resultados expressivos, né, que aconteceram nesse sábado, que podem também condicionar jogos do fim de semana, né? A gente vai falar sobre isso aqui no Sport Center, Marcelo. Pois é, então já vamos começar falando da partida do Cruzeiro contra o São Paulo, jogo lá no Mineirão, vitória do Cruzeiro, com o São Paulo jogando muito bem no primeiro tempo. Foi complicado para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro é muito eficiente e Matheus Pereira conseguiu fazer o seu gol aos 64 minutos. No segundo tempo, ele conseguiu dar a vitória ao Cruzeiro, que está ali na cola do Flamengo. Tem 2 jogos a mais, é verdade, mas está na cola do Flamengo, que é o líder do Brasileirão. É aquele jogo que o São Paulo vai lamentar demais o resultado, Elton? É um jogo que vai lamentar o resultado porque foi o São Paulo que mostrou certo equilíbrio, apesar dos desfalques. A gente viu de novo, né, o Crespo apostar num ataque um pouco mais móvel, sem, obviamente, o André Silva. O Ferreirinho e o Luciano têm características diferentes, são jogadores de muita movimentação, com o Rodriguinho um pouco mais atrás, né, funcionando ali como um meio armador. É um time totalmente diferente do que o torcedor do São Paulo esperava, com todos à disposição, obviamente, mas os desfalques eles acabam atrapalhando essa sequência e enfrentou um Cruzeiro que já tem esse jogo consolidado. Apesar de um pouco de mudança, né, que fez o Leonardo Jardim nessa equipe, porque ele fez um quadrado no meio-campo. A gente está acostumado a ver o Wanderson jogar de um lado e o Christian por outro. Ele não tinha o Christian no time titular, ele trouxe o Wanderson para jogar um pouco mais recuado, o Matheus Pereira sendo um segundo atacante com o Caio Jorge como referência. O Cruzeiro teve algumas dificuldades, né, de passar pelo sistema defensivo do São Paulo. Foi um primeiro tempo onde a gente viu, principalmente, né, o São Paulo buscar ter mais a bola, tirar essa bola do Cruzeiro. O Cruzeiro um pouco desconfortável no primeiro tempo, tanto que o São Paulo finalizou mais, né, teve mais oportunidades e teve mais posse de bola, ou seja, estava traduzindo o que tinha nos pés em oportunidades. Só que aí a gente sabe que bola parada decide jogo, né, Marcelo? E foi o que aconteceu, a gente está vendo o gol do Matheus Pereira. Bela cobrança de falta, claro que ao desvio acaba enganando o Rafael e fazendo com que o Cruzeiro ficasse à frente do placar. O São Paulo se atirou um pouco mais ao ataque, se expôs aos contra-ataques do Cruzeiro. O Cruzeiro soube fazer esse jogo de transição rápida quando necessário, tanto que o São Paulo terminou, né, o jogo com 60% de posse, mas foi um time que não conseguiu criar grandes chances para pelo menos empatar o jogo, apesar da quantidade de finalizações. É claro que Rafael e Cássio trabalharam bastante, mas foi o São Paulo que talvez, por conta da limitação do elenco, né, com alguns desfalques, não conseguiu variar o seu jogo. Não fez um jogo ruim, Marcelo, foi um jogo muito equilibrado, por isso a bola parada acabou decidindo a partida. Pois é, o Rafael trabalha muito, né? Porque o jogo, logo depois que o Cruzeiro faz o gol com o Matheus Pereira, o Rafael precisa fazer pelo menos 3 grandes defesas e aí o Cruzeiro poderia ter ampliado. Mas é um São Paulo que não consegue ser muito eficiente e o Cruzeiro, Elton, tem uma coisa, sabe sofrer. E isso também ganha jogo, ganha até campeonato. Sim. A gente viu, por exemplo, o Caio Jorge
sair no intervalo para a entrada do Gabigol, né? Ele acabou entrando no início do segundo tempo e aí trouxe talvez um pouco mais de movimentação, principalmente pelos lados do campo, como o Gabriel costuma fazer, né? Ele é ponta de origem, se consolidou como uma referência, mas é um jogador que sai muito da área. E aí depois, o São Paulo tentando dar respostas a isso, entraram, na verdade, jogadores que a gente está se acostumando a ver, né, com a camisa do São Paulo. Uma possível lei do ex, que acabou não acontecendo, né, do Randy Neno, que entrou no lugar do Luciano, e aí o Luciano também não conseguiu, né, ser aquele cara efetivo, justamente porque não tinha uma referência. Ele se dá muito bem, né, Marcela, com o Caleri, com o André Silva, funciona muito bem dessa forma, mas quando ele precisa ser a referência, muda um pouco até a característica de jogo dele. Entrou o Tapia, né, no lugar do Ferreirinha, e eu acho que o Tapia também tentou fazer um pouco mais de Neno, até entrou melhor do que o Tapia no jogo. Então o São Paulo se esbarrou muito, né, nessas limitações do banco de reservas, apesar de o Cruzeiro também, olhando, né, para o que fez e tendo alguns jogadores fora, colocou o Eduardo, sem o Christian, né, eu acho que perde um pouco também aquela questão do sem a bola, e foi um time que precisou muito, quando o São Paulo tinha a bola no campo de ataque, principalmente no primeiro tempo, sentiu dificuldades em marcar, mas é um time realmente muito chato de se enfrentar. O Cruzeiro é uma equipe que oscilou na temporada, saiu rapidamente dessa oscilação graças a um sistema defensivo muito consistente, porque a gente fala que tem um trio de ataque muito bom, tem 2 pontas que funcionam muito bem, tem o Caio Jorge que vive uma fase maravilhosa, tem o Matheus Pereira que decide jogos como decidiu o desse sábado, mas o Kaique tem funcionado muito bem na fase defensiva como lateral esquerdo, o William sempre regular, né, pelo lado direito, o Fabrício Bruno, nem se fala, né, jogador de seleção brasileira, decidiu no meio da semana o jogo de Copa do Brasil, então, e o Cássio, obviamente, né, que está cada vez mais à vontade com a camisa do Cruzeiro, está cada vez mais sendo referência na prática mesmo, com o jogo jogado, com a liderança necessária para esse sistema defensivo. Além, obviamente, dos Lucas, né, do Romero e do Lucas Silva. Então, acho que a gente tem que destacar muito a defesa do Cruzeiro nesses momentos em que o time precisa, né, segurar resultados, precisa jogar de uma maneira mais reativa. Não é demérito nenhum isso é forma de se defender, de jogar, e o Cruzeiro sabe fazer isso muito bem, conquista uma vitória importante. Marcela, eu continuo dizendo, o Cruzeiro é candidato ao título brasileiro. Por mais que a gente fale de Palmeiras e Flamengo, é um time muito regular entre os 4 primeiros colocados, é claro que vai precisar de uma arrancada boa, né, para, quem sabe, conquistar de novo um título que não vem há um bom tempo. Pois é, você falou aí que é um time muito chato de enfrentar, é o Cabuloso. Não tem jeito, mas não tem jeito é o Lion, Fortaleza. Bom, vamos falar desse Cruzeiro que não precisa ter essa posse de bola para conseguir vitórias importantes, como foi essa contra o São Paulo. Leonardo Jardim deu entrevista coletiva após a partida, vamos ouvi-lo. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com essa derrota do São Paulo. O São Paulo que praticamente dominou o jogo quase todo e em uma jogada de bola parada, Matheus Pereira contou com um desvio na barreira do São Paulo e acabou conseguindo esse gol aí, essa vitória, né? São Paulo que foi para cima, conseguiu aí pressionar o Cruzeiro quase que o jogo todo, mas infelizmente não conseguiu a vitória, não conseguiu balançar as redes, por mais que teve boas oportunidades, eu diria. São Paulo foi melhor no primeiro tempo, em uma determinada parte eu diria que o segundo tempo foi muito acirrado, né? O Cruzeiro dominou de um certo tempo, mas em outro o São Paulo criou muitas boas oportunidades e eu diria que merecia talvez um empate aí, pela situação do jogo. O São Paulo pelo menos merecia ter saído aí com empate e quem sabe até mesmo a vitória, porque o São Paulo foi melhor que o Cruzeiro se contar a partida, os 90 minutos. Mas a verdade é que o futebol, infelizmente, não é sempre quem é o melhor que acaba vencendo. E dessa vez aconteceu, né? O Cruzeiro achou o gol e aí conseguiu levar esses 3 pontos. Mas isso não é para a torcida se desesperar ou ficar triste, porque o São Paulo mostrou um ótimo futebol,
mostrou realmente que a equipe está muito entrosada e principalmente na sua casa vai ser bem complicado para os adversários conseguir tomar ponto do São Paulo. O São Paulo vem muito forte, né? O Cruzeiro é um dos times aí que está brigando no topo da tabela, então claro que seria um jogo muito complicado, mas né, quem olhar realmente o jogo com critério vai ver que o São Paulo jogou mais que o Cruzeiro. Só que né, o futebol tem dessas aí, numa sorte, no desviar da barreira, o Matheus Pereira conseguiu abrir o placar pro Cruzeiro. E é isso, né? Mas o que você acha? Você também acha que o São Paulo jogou mais que o Cruzeiro? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo, valeu, fui!